Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, vamos hoje para a aula de número 5 de arte. Nas últimas aulas estamos falando aí sobre o impressionismo e hoje falaremos sobre a música impressionista. Sim, na área aí musical o impressionismo também se desenvolveu, principalmente aí na música erudita, na música mais dita clássica. Então vamos lá. Como objetivos, temos identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Analisar criticamente usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, se a gente pensar, no impressionismo, qual seria o som dos sentimentos, da impressão das coisas? Porque os impressionistas, eles retratavam então, em suas pinturas, em seus trabalhos, a impressão que eles tinham de determinado local, que eles observavam. Então, a incidência da luz, nas cores, nos objetos. Então, a pintura de a observação ali de vários locais, diversas pinturas, então, que acabam sendo diferentes porque a incidência de luz, o horário do dia, o clima, tudo vai intervir, então, naquilo que está sendo observado e vai refletir, então, no decorrer da sua obra. Então, na música, qual seria o som desses sentimentos? Se a gente olhasse, convido você a olhar essa imagem que eu separei ali, a impressão, o Nascer do Sol, do Claude Monet, a pintura aí que deu origem ao impressionismo. Qual seria o som deste lugar? O que a gente conseguiria ouvir ali? Ou se precisasse escolher uma música que resumisse ou que combinasse com essa pintura, com essa impressão, qual seria? Como seria? Então é isso que eu convido vocês então na aula de hoje conhecer um pouco de como foi interpretada essa música impressionista. Como o próprio impressionismo, ele acaba utiliza muito a impressão do artista quando ele observa então determinada paisagem, que ele vai pintar. Já a música, como isso se aplicaria? Como o compositor vai pensar nessa impressão? Como ele vai levar esse sentimento, esse lado que não é concreto ali, essa impressão para quem vai ouvir a música? Então, na área da música aí, o impressionismo ele tem uma ampla gama de possibilidades. De possibilidades inovadoras nessas áreas sonoras. Exemplos de todas essas inovações podem ser encontradas na música de piano de Debussy, que juntamente com Ravel, eles constituem o acréscimo mais importante feito na literatura pianística do início do século XX. Então, temos aí como marca principal, nessa música impressionista, concertos de piano, músicas escritas então por Debussy e por Ravel, dois super compositores aí que a gente tem a foto deles ao lado, que vem então inovar nessa impressão da música, tá? Mais adiante a gente vai ouvir uns trechinhos e você vai perceber como isso vai afetar, tá? Então, o estilo impressionista, aplicado à música, ele objetivava então evocar sentimentos, o estado do espírito, a impressão, através do quê? Da harmonia, da organização das notas. Então, se o pintor, ele vai se utilizar então das cores, do tipo da pincelada, para transmitir essa sensação, na música então vai ser através da escolha das notas, essa combinação. Tanto isso, quanto a intensidade que ela deverá ser executada, quanto a harmonização dessa música em geral, que para ter realmente esses objetivos, digamos assim, essas intenções, mostrar aí os sentimentos, conseguir transmitir isso, para quem está ouvindo essa canção,
esse estado de espírito. Então, quem nunca, né? Às vezes tá super relaxado ou ao contrário, né? Tá tenso, tá nervoso e para dar uma descontraída, uma aliviada, vai ouvir uma música que seja mais tranquila e tudo mais. Então, querendo ou não, de uma forma bem ampla, bem generalizada, a música ela desperta esses sentimentos na gente, esses estados, né? E então, trazer essa impressão do que se quer, né? Do que o compositor quis demonstrar. Baseando-se então na insinuação, usou de uma linguagem completamente diferente daquela que os românticos estavam acostumados. Então, o Debussy e o Ravel, principalmente, os dois, eles trouxeram então um tipo de música ali clássica, concertos para piano, mas de uma forma assim que eram mudanças repentinas, bruscas ou às vezes muito suaves, de repente vinha uma coisa enérgica, então trazia essas impressões. Quando se ouve essas músicas, você tem essa sensação, né, de ondulação de sentimentos, ou a intenção pelo menos é que se consiga perceber isso. Então eu vou reproduzir, tá? Um trechinho então de uma composição do Claude Debussy que foi interpretada pelo pianista brasileiro que é especialista na obra de Debussy, José Eduardo Martins. Observem, né, na execução, a mistura de melodias, não se tem uma melodia única, né? Então vem assim realmente como um turbilhão de informações. Então, um trechinho, né, dessa interpretação aí do especialista, né, na obra do Debussy. E uma característica também desse estilo, dessa música impressionista ali, era justamente essa falta de melodia, né? A gente não identifica uma linha melódica, a gente vê tudo muito junto, é uma série de notas amontoadas. Agora imagina aquela partitura, né? Que o pianista está observando e que está tocando. Então, tem muito essa característica dessa interpretação, tanto a escrita, né? Por exemplo, o José Eduardo Martins, que é aí o especialista então na obra do Debussy, acabou se especializando e aprimorando a execução então do seu instrumento, o piano, especificadamente na obra desse compositor, porque tem toda uma intenção, né? Tanto o compositor tem na sua escrita, na maneira de transmitir esse sentimento. Então, o pianista, ao executar uma obra com essa intencionalidade, tem que acabar conhecendo um pouco a história desse compositor, do que era a intenção, né? Que realmente vinha trazer, então, esse estilo impressionista da música. Então, vamos falar um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais de quem era este compositor, então. O Claude Debussy. Ele nasceu em 1862 e faleceu em 1918. Ele foi um compositor, então, como nós já conhecemos, e foi muito revolucionário. Também era um pianista francês, então, e mentor e principal criador de um original estilo de música inspirado nos ideais de pintura impressionista. Então, olha só, ele se inspirou, então, nos mesmos ideais, né, nas mesmas intenções que a pintura impressionista tinha, mas pensou, como eu vou levar isso para o lado da música? Então, ele sendo pianista, ele acaba compondo, então, a maioria das suas peças, composições para piano, né? Vejam, então, que o compositor, ele tem a intenção realmente de produzir essa música impressionista, né? Se inspirando aí, se baseando no que o impressionismo da época, né? No lado das pinturas, no lado das artes plásticas, ele vinha trazendo. Então,
foi aí o precursor, né, desse estilo aí muito original de música, então, pro momento. Porque o que vinha sido, né, ali como falado antes, aquela música do estilo romântico, aquela música que tem uma linha melódica, que é mais sequenciada, então ele vem assim com essa, talvez eu possa até chamar como uma brutalidade, né, na composição, na execução, onde né, no início que nós ouvimos vem uma coisa bem tranquila, de repente uma série de notas, assim, vem um alvoroço todo de notas, então realmente é bem inovador para o momento ali, para a época. Ele é considerado, então, durante muito tempo como o autor literário, por causa da sua ligação com a poesia simbolista e com o impressionista. Mas, né, ele foi, então, mais tarde reconhecido, então, como inovador em termos propriamente musicais. Então, seu primeiro reconhecimento foi ali como um autor, né, porque ele estava ligado à poesia, mas o maior, então, das suas ligações seria realmente com a composição musical. Na obra dele, a música, então, se libertou daqueles cânones tradicionais, né, das repetições e das cadências rítmicas. O que é isso? É aquela linha melódica que eu falei, então esses cânones que são aquela repetição harmoniosa de alguns trechos, então ele vem com assim, alguns sons mais dissonantes, uma coisa assim um pouco mais agressiva ao ouvido, né? Então ele vem desobedecendo também as normas de harmonia clássica, né, da época. E ele deu assim uma especial importância aos acordes isolados, aos timbres, às pausas e ao contraste entre registros. Então é bem o que a gente ouviu, é aquela coisa assim que incomoda um pouquinho quando a gente ouve, né? Não é aquela coisa assim bem bacana, suave, tranquila, que a gente começa a ouvir, é aquela linha contínua, não, é aqueles altos e baixos, né? Parece a música dele. Todas essas características, então, elas configuram aí uma nova concepção, né, de música, de execução aí musical. Então, o Claude Debussy foi responsável por esse início, né, dessa inovação musical. Quero, né, para a gente finalizar aí esse conhecimento, esse novo estilo aí de se fazer música, né, da época, a música de orquestra também do Debussy é um ótimo exemplo dessa música impressionista, dessas idas e voltas da melodia, da canção e tudo mais. E em 1894, a obra Prelúdio à Tarde de um Fauno causou uma estranheza muito grande pela falta de melodia. Porque justamente o que eu comentei, né? Naquela primeira interpretação do pianista brasileiro, a gente já percebeu isso, aquela coisa assim que eu não tô me achando, né? Ouvindo só um trechinho, você já percebe. Convido até vocês a procurarem, ouvirem aí a música toda para ver como ela se configura, né? Para ver esses altos e baixos, então, mais de perto. E o que eu vou reproduzir, então, para vocês é um trecho dessa obra, desse Prelúdio à Tarde de um Fauno, tá? Do Debussy, uma composição do Debussy, que é justamente caracterizada por essa falta de melodia, tá? Então, espera aí que eu vou soltar um trechinho dessa composição. Então, olhem só, né? Quando a gente ouve essa execução, parece que a gente espera que uma continuidade ou uma certa dedução do que vai acontecer. Mas aí entram outros instrumentos, aquilo vira parece uma confusão auditiva até. Aí já começa, né, um trecho ali que vai destacar um outro instrumento e aquilo continua assim o concerto todo. Então a gente consegue perceber que é uma mistura realmente, né, uma intenção de causar aí até uma certa estranheza
nessa execução, então, com essas impressões, essas diversas impressões que a gente vai ter, então, quando ouve. Convido, né, até quem tiver interesse, então, em conhecer um pouco mais, tem várias orquestras que executam aí obras, né, do famoso compositor, e fica como sugestão, né, como dica para conhecer um pouco mais desse estilo de música clássica e que também é bastante apreciada. Um abraço e até a próxima!